Então, algumas dicas de língua portuguesa, corrigindo hoje uma prova da banca FGR. Vem comigo. De nível superior, cargo de administrador. A banca é a Fundação Guimarães Rosa. Vamos então ver qual é o estilo dessa banca, do que ela gosta, o que ela traz aí para os seus candidatos. E olha só, primeira questão, direto ao ponto, né? Nem trouxe um. Na verdade, vai trazer um texto aqui, não é? Vai trazer um texto aqui, beleza, bacana, e aí vai fazer a pergunta sobre o texto. De qualquer forma, é uma entrada diferente, não é? Geralmente tem o textão, para depois você fazer as interpretações. Aqui ele trouxe um trecho de um texto, olha aí, o texto A Menina Morta, olha que bacana, um texto aí bem antigo, não é? Do autor Cornélio Pena. Texto muito lindo, né, do tempo lá da escravidão no Brasil, uma história de cortar o coração. Muito bom, vamos lá então para a leitura da questão, para a gente se acostumar aí com a resolução dessa prova. A banca Fundação Guimarães Rosa, né, tem resolvido aí algumas provas de prefeitura, né, agora está entrando aí também nas provas da FAB, né, da aeronáutica. Muito bacana, vamos aí começar a ver esse estilo para a gente poder fechar, acertar todas as questões da nossa prova, mesmo? O texto a seguir é um fragmento do romance A Menina Morta, de 1954, em que se vê o escravo José Carapina terminar de fazer o pequeno caixão da sinhazinha que morrera. Essa é uma parte realmente que, se você não derramar lágrimas, é porque você está muito insensível, não é mesmo? Cornélio Pena aí trouxe com maestria esse momento do texto em que a única salvação dos escravos dentro daquela fazenda lá de produção de café era realmente essa menina que, na sua inocência, não é, evitava que eles fossem castigados, né, que sofressem lá todos os horrores daquela época. Vamos lá. Estava pronto o pequeno esquife e a mucama poderia vir agora para esconder as tábuas debaixo do cetim tão bonito, com os reflexos prateados e azuis. Contudo, era preciso levá-lo, e o carpinteiro colocou-o sobre os ombros, como se fosse uma cruz, e atravessou o grande quadrado, muito curvo, penosamente, esmagado pelo peso enorme acima de suas forças. Só você estando lá na hora do livro mesmo, na hora da história, para você entender por que aquele caixão, aquele esquife tão pequenino, de uma criancinha, estava com um peso acima das forças do carpinteiro. O carpinteiro era o escravo, não é? A menina era a salvação, né? A vida deles, era a alegria deles, era a esperança deles de dias melhores. Opa, vamos lá então. Marque a alternativa que completa corretamente a sentença a seguir. O romancista é bordador do escravo, que tinha muita dedicação à menina morta. A linguagem conotativa expressa tal sofrimento quando? Linguagem conotativa, você sabe que é aquela linguagem figurada, não é? Não é a linguagem real, né? Não é a linguagem literal, não é a linguagem denotativa. Nós vamos procurar uma alternativa em que tenha uma linguagem figurada que mostra essa dor do escravo, não é? Naquele momento em que ele estava ali providenciando as atividades fúnebres naquele momento. Letra A diz evidenciar a habilidade com que o Carapina fez o esquife. Que é isso, né? O carpinteiro fez ali o seu trabalho, né? Mais uma vez por obrigação também, por ordem com certeza dos senhores lá de escravos, mas ele fez aquilo ali com muita dor, não é? Com muito sofrimento,
Quem estava sendo enterrado era a menina, que era a alegria da vida dele. E não só dele, mas de todos os escravos daquela fazenda. Acentuar a grande dimensão do espaço percorrido pelo escravo não era parada, era só passar a sala ali. E ainda assim foi penoso, foi um peso maior que suas forças. Tratar o peso do caixão como acima das forças do carpinteiro. Opa, essa é a linguagem figurada que foi usada lá no texto, não é? Você sabe que é um caixãozinho pequenino, como é que podia ser mais forte que ele, né? Um escravo ali todo forte, carregando aquele pequeno caixão, como é que foi maior que as forças dele? É para que ele utilizou essa linguagem figurada para mostrar o quanto que foi penoso para ele, né, e para todos os lá da senzala fazer aquele enterro, não é mesmo? Dissimular a crueza das tábuas com os ornatos de cetim, não, aí foi para disfarçar ali aquele caixãozinho, não é? Então, olha que bacana, uma questão bem legal que misturou, não é, a interpretação de texto com a figura de linguagem. Ele fez questão de mostrar para você a linguagem figurada, uma linguagem figurada que mostrasse essa dor que o escravo estava sentindo naquele momento, enterrando a sinhazinha. Muito legal. Primeira questão, tranquila, letra C. Faça logo essa análise aí na sua cabeça. Banca FGR, não é? Ela já gosta bastante aí dessa parte de textos literários, não é? Textos em que você tem aí que fazer um esforço maior para fazer a interpretação. Leia o trecho transcrito de uma obra de Monteiro Lobato e atente para a sua pontuação, tá vendo? Só traz texto bom. Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no sítio do Pica-Pau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós, Narizinho, a mais galante das primas, Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas, o Marquês de Rabicó, o mais Rabicó de todos os marqueses, e o Visconde de Sabugosa, o mais cômodo de todos os viscondes. E havia ainda a tia Anastácia, a melhor quituteira deste e de todos os mundos que existem. Coisa boa, não é? Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Vamos ver o que é que vai perguntar aqui para a gente. Veja outras possibilidades de pontuação nas seguintes passagens. Pessoal, ponto e vírgula, vamos dizer que ele seja assim um substituto de vírgula em algumas situações, principalmente naqueles casos em que você já tem uma frase ali com bastante vírgulas, mas você precisa colocar um momento que você quer separar as ideias. Aí eu posso dizer que o ponto e vírgula vai ali, vamos dizer, fazer as vezes da vírgula, porque se colocar outra vírgula ali, vai ficar muito complicado de entender. Vai acabar ficando coisas entre vírgulas que não eram para ficar. E aí, nesse ponto, eu poderia dizer que o ponto e vírgula salvava a barra da vírgula. Mas aqui não, pessoal. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós. Se tivesse que colocar uma pontuação aqui, o máximo que dava para aceitar era uma vírgula, né? Porque aí você queria enfatizar essa ideia aqui da causa. Tudo bem, se tivesse que colocar pontuação. Mas ponto e vírgula já é demais, né? Não tem motivo para colocar esse ponto e vírgula aqui. Essa primeira não vai para a nossa resposta. Mesma coisa acontece aqui, ó. E ficaria até legal se você colocasse uns 2 pontos aqui, ó. Tem o Marquês de Rabicó, aí você põe os 2 pontos. O mais Rabicó de todos os marqueses, como se fosse dando uma informação a mais sobre o Rabicó. Ficaria muito legal, mas ponto e vírgula. Ah, então quando é que eu uso ponto e vírgula? Tem várias situações sim que você usa ponto e vírgula. Estou falando na questão de você querer substituir a vírgula. É só naqueles casos em que a frase já está ali cheia de vírgula e aí você tem que separar o pensamento em algum ponto. Nesse ponto você escolhe o ponto e vírgula. Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas. O travessão é um substituto natural da vírgula. Né? Travessão, parênteses, é substituto natural da vírgula. Aqui ficou bem legal. A terceira está certa. E havia ainda a tia Anastácia, olha aí, ó, tá vendo? Que nem fosse aqui no Rabicó. Colocou os 2 pontos aqui, porque quis aí dar explicar quem era a tia Anastácia, né? A melhor quituteira desde de todos os mundos que existem. Pronto, tranquilo. Pontuação, pelo menos aqui ela não cobrou regras não de vírgula, não cobrou regras de vírgula. Mas pontuação para uma prova de concurso é você saber usar a vírgula. E existe a regra geral de vírgula, que é aquela regra geral
de fazer a pergunta, não é fazer a pergunta antes e depois de uma palavra. Se a resposta estiver perto da palavra, não tem vírgula. Se estiver longe, você coloca 2 vírgulas. Mas aqui não foi cobrado isso, uma questão bem tranquila. Se você tem aí um pouquinho de leitura, né, você consegue responder tranquilamente. Opa, então a resposta é 3 e 4, né? Aqui a nossa alternativa correta. Tranquilo, não é? Muito fácil, muito bom, uma prova bem tranquila aí. Vamos para a terceira questão. Marque a alternativa que preenche completamente as lacunas do texto a seguir, quanto ao emprego do sinal indicativo de crase. Prova boa, banca que se preze, traz uma questão de crase, não é mesmo? É claro que sim. E você jamais... Opa, peraí. A casa está só na rodovia tal, a 2 horas da capital. Bom, não tem como você colocar as 2 horas, né? Porque isso aqui, na verdade, ele está dando uma ideia de distância, né? Que nem a distância aqui no Pará, que é medida em tempo, né? A distância aqui no Pará é medida em tempo. Não sei se você já conheceu as nossas estradas aqui, né? Aqui você tem a distância medida em tempo. Daqui você não pode imaginar que é tempo de verdade, não é? Então aqui só cabe um lazinho, e é lógico que é sem crase, porque não tem como você achar que estava sendo marcado às 2 horas, não é mesmo? As árvores copadas de grande porte são obstáculos a uma visão perfeita da casa. Pessoal, não existe crase na frente da palavra uma, porque você sabe que crase é a união da preposição a com o artigo a. A palavra uma aqui está fazendo o seu papel de artigo da palavra visão, do substantivo visão. Então, é claro que quando você já tem um outro artigo, como é que vai ter a crase, não é mesmo? Por isso é bom você gravar. Não existe crase na frente da palavra uma, a não ser que seja realmente a 1 hora da tarde ou a 1 hora da manhã, né? Porque aí é uma circunstância feminina, tá bom? Então, vamos lá. A palavra semelhante faz pergunta com A, sabia? Semelhante a quê? Vamos ver se é isso mesmo. Próximos ao curral, na lateral direita, ficam enfileiradas espécies arbóreas, frondosas, de porte avantajado, semelhante às europeias. Opa, semelhante a quê? Às espécies, né? Tem que ter uma palavra escondida aqui, né? Espécies europeias. Você sabe que europeias é adjetivo. Então, quando a gente fala de crase, pessoal, nós temos que ver a palavra que vem depois do a ou do as, tem que procurar um substantivo feminino. Você não pode achar que vai ter crase aqui, e vai ter mesmo, por conta, da palavra europeias. Não é verdade. A palavra europeias é adjetivo. Você sabia que tem uma palavra escondida bem aqui, na frente da palavra europeias? É a palavra espécies. Tá? Olha aqui, ó. Ficam enfileiradas espécies arbóreas frondosas semelhantes às espécies europeias, tá bom? Então, realmente a palavra espécies, é um substantivo feminino, o A está combinando, por isso que teve a crase. Tranquilinho, sem problema nenhum. Formando uma grande área sombreada com área especial para andar a cavalo. Andar como? Andar a cavalo. É uma circunstância. E existe aí uma convenção, né? É conveniente você colocar crase nas circunstâncias femininas, começadas com a ou com as, e logicamente que combine com a próxima palavra. Mas a palavra cavalo é uma palavra masculina, é claro que você não vai colocar crase. Beleza? Questão bem tranquila aí de crase, né? Só quero que você observe esse as aqui, ó. Esse aqui eu quero que você observe, porque não quero que você fique com o pensamento de que combinou com a palavra europeias. Europeias é adjetivo. Na verdade, combinou com a palavra espécies, que é um substantivo feminino, e estava combinando com o as. Ficou legal. Quer dizer, eu estou colocando as, mas vamos ver aqui a alternativa, né? É as mesmo. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque podia ser a. Se fosse um A sozinho, sem o S, é claro que não teria crase. Porque, pessoal, a regra é bem simples. Ó. Tem que ter uma pergunta com A, que nem teve aqui, ó, semelhante a quê, não é? Semelhante a quê. E aí, o A que você está vendo na resposta tem que combinar com a próxima palavra. Então, acredite, poderia estar só o A aqui, sem problema nenhum. Só teria que ser sem crase, porque não combina com espécies. Mas, como estava as lá na alternativa, né? E aí combina com espécies, você taca ali a crase. Não esquece, só existe a crase se combinar, tá bom? Se não combinar, não tem a crase. Então, vamos lá, os dois primeiros estão sem... Todos estão sem crase, menos esse as aí do meio, não é? Então, todos são sem crase, menos o a do meio.
Tá aí a resposta. Era uma questão fácil de crase, não cobrou aí muita coisa, a não ser a sua regra. Guarda aí, tem que ter pergunta com A, não é? Tem que ter pergunta com A e a resposta tem que ter um outro A que combine com a próxima palavra, ou seja, essa próxima palavra tem que ser um substantivo feminino. E também, além disso, tem a regra de convenção, a conveniência. Todas as circunstâncias femininas que começam com A ou com AS e que combinem com a próxima palavra vai ter crase. E para você ter uma ideia de circunstância, é só você pensar que são as perguntas mais comuns. Onde, como, quando, por quê. Beleza? Repara que não tem pergunta com A, mesmo assim vai ter a crase, porque é uma convenção, é conveniente, senão vai acabar dando confusão em algumas frases aí. Beleza? Vamos lá, então. Opa, tá vendo como essa boca gosta de texto literário? Olha aí quem ela trouxe agora. Olha, Vinícius de Moraes. Vamos ler esse texto maravilhoso? Teu nome. Teu nome, Maria Lúcia, tem qualquer coisa que afaga, como uma lua macia, brilhando a flor de uma vaga. Parece um mar que marulha, de manso sobre uma praia. Tem o calor que irradia a estrela quando desmaia. É um doce nome de filha, é um belo nome de amada. Lembra um pedaço de ilha surgindo de madrugada. Tem um cheirinho de muta e é suave como a pelúcia. É acorde que nunca finda, é coisa por demais linda. Teu nome, Maria Lúcia. Que texto lindo, não é mesmo? Que legal. As afirmações abaixo estabelecem características de alguns gêneros textuais. Pessoal, o que é gênero textual? São os subtipos de texto. Você sabia que existem 5 tipos de texto? Sim, tem o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto injuntivo e o texto informativo. Esses são os tipos, isso é tipologia textual, mas tem banca boa que cobre os gêneros textuais, não é mesmo? Aí você tem que ver os subtipos. Cada um dos textos, dos tipos de textos, tem os seus subtipos, seus gêneros, cada um, viu? Mas para a sua prova, leve pelo menos 10 gêneros textuais do tipo narrativo e 10 gêneros textuais do tipo dissertativo. Você tem que ir com essas palavras aí na sua cabeça, tá bom? São os gêneros textuais, tanto do narrativo como do dissertativo, que é o que mais cai em prova de concurso. Aqui, por exemplo, ele trouxe um gênero, né, que pertence, bora ver aqui, tá aqui, ó, gênero poético, não é escrita em versos, uma linguagem sonora, capaz de transmitir emoções, não é mesmo? Que coisa mais linda, olha que legal, ó. Você contou aí essa exaltação ao nome da Maria, não é? Da Maria Lúcia, mas de uma forma bem poética, bem melodiosa, bem ritmada. Bacana, pessoal? Letra B aí, tranquilamente. Só quero te mostrar uma coisa, olha. Não é um soneto. E soneto cai nessas bancas que cobram esse tipo de texto, né, que é texto literário, você tem que ficar craque aí sobre o que é um soneto. Para ser um soneto, olha só por que eu sei que não é um soneto, ó, porque você viu aqui que está numa sequência mesmo aqui, não é? Você não tem aí uma divisão em estrofes, não é 4, 4, 3, 3. Você sabe o que são estrofes? É como se fosse o parágrafo lá da tua redação, tá bom? Estrofe é como se fosse o parágrafo da tua redação. O teu parágrafo é formado por linhas e as estrofes estão formadas por versos. Então, um soneto, guarda aí essa informação, viu? Vou te ajudar no teu concurso. Um soneto é formado por 14 versos. 14 versos ao todo, tá bom? 14 versos exatamente, versos decassílabos, que tem 10 sílabas, não é? Não é necessariamente a sílaba que a gente conhece lá da divisão silábica. Às vezes é um pouquinho diferente. Mas é isso, tem 14 versos decassílabos, né? 14 versos decassílabos, e aí você tem esses 14 versos divididos em estrofes. Você sabe como é que são essas estrofes? São 2 de 4 versos e 2 de 3 versos, tá bom? Por isso que a gente chama de quartetos, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 quartetos e 2 tercetos. Eita, professor, não entendi nada.
É fácil, é sério. Você vai ver lá que está sendo dividido, né? Os, ah, as estrofes, tem 4 estrofes. As 2 primeiras têm 4 versos e as 2 últimas têm 2 versos. Você já deve ter visto, tenho certeza que você deve ter visto aí, sei lá, o poema, o soneto de fidelidade. Todo mundo conhece o soneto de fidelidade do Vinícius também, né? Do Vinícius de Moraes. Eu sou leitor de separação, então, você conhece essa de separação. E aquele lá do mais famoso lá, no Fogo que arde sem se ver, não é? Nossa, esse aí todo mundo conhece. Então, você sabe que eles são sonetos? Eu vou te mostrar aqui, ó. Vamos lá. Guarda soneto, é sério. Guarda soneto porque cai em prova de concurso. Olha aí o soneto de fidelidade, ó. Olha aí, ó. 4, 4, 3, 3. Tá vendo? 4, 4, 3, 3. Você percebe que tem 14 versos ao todo, 14 versos ao todo, dividido em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos. Tá bom? Guarda isso, mas guarda mesmo, tá? Guarda aí o soneto de fidelidade como exemplo, né? Mas você já fica guardando. E não esquece de dizer que os versos são decassílabos. Por mais que você tenha dificuldade de dividir em sílabas aqui, não precisa, mas só para lembrar que são versos decassílabos, tá bom? E aí você vai ver o 4, 4, 3, 3 é a característica do soneto. Então, vamos ver aqui, vamos lembrar, não custa nada, não é? Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Que lindo, não é? Então, guarda aí pelo menos esse soneto de fidelidade, para que você lembre dele no dia da sua prova. Soneto, então, tem 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Olha aí, ó, 4 versos, não é? É um quarteto. Ó, 4 versos é um quarteto. Depois você tem 3 versos, é um terceto. 3 versos é um terceto. Lindo, não é? Nossa, que legal que ainda tem banca, não é? Que traz aí os sonetos, né? Que traz texto literário, que traz poesia, que traz poema para alegrar o nosso dia, principalmente num dia tão conturbado quanto é o dia da nossa prova de concurso, não é mesmo? Deixa eu declamar aqui para ti o soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Olha aí, só para você ver mais uma vez aí a estrutura do soneto. Guarde estrutura do soneto, porque vai cair no seu próximo concurso, tá bom? A banca que gosta de texto literário não tem como falar de soneto, né? Olha aí, ó. Não tem como não falar de soneto. 2 quartetos e 3 tercetos. Ao todo são 14 versos, todos os versos, pelo menos o soneto tradicional, né, são 14, são versos decassílabos. Só para você entender, se você dividir aqui vai dar 10 sílabas, só que essa divisão aí tem alguns detalhes que são um pouquinho diferentes dessa divisão silábica tradicional. E já que estamos falando de soneto, né, eu tenho que trazer para ti aqui esse maravilhoso soneto. Esse aqui não é mais do Vinícius, você sabe muito bem de quem é esse aqui, não é? É lá dos nossos Camões. Olha que coisa mais linda. Olha, primeiro eu quero que tu olhe para a estrutura, tá vendo? Olha aqui, 4, 4, 3,
3. Ah, tem um detalhe que eu tenho que te falar, né? Mas a banca não vai querer brincar contigo. É lógico que não é toda vez que tiver 4, 4, 3, 3, é soneto. Tem aqui também as características de rima, A, B, C, D, A, B, desculpa, A, B, né? O que é isso, professor? Olha aqui o final, ó. Olha aqui, ó. Desculpa, aqui é A e aqui é A de novo, ó. Aqui é B e aqui é B de novo. Você sabe o que é isso? Não sabe? Já foi perguntado em prova de concurso. Olha a terminação, ó. Chama a primeira terminação de A. Onde é que você encontra o A de novo? Lá na quarta. Depois, NTE, chama de B. E aqui, B de novo. Então, é A, B, B, A. A, B, B, A. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. A de novo no final, B e B. Beleza? Não entendeu? Entendeu assim, é o finalzinho. Se você olhar para o finalzinho, a tua prova vai ficar com letras maiúsculas, né? Chama de A porque é a primeira terminação. Aí o A repete de novo aqui. Chama de B porque é uma terminação diferente. Aí o B repete de novo aqui. Então é A, B, B, A. Legal? Vamos ver o soneto de Luiz de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Olha que lindo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha sem se perder, em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com que nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos, amizade. Se tão contrário assim, é o mesmo amor. Então, tá aí 3 sonetos para que você identifique no dia da sua prova. Não esquece das características. 14 versos, 4, 2 quartetos e 2 tercetos, versos decassílabos, característica A, B, B, A, e aqui, ó, A, B, A, no 3, tá? No 3 sempre tem o A, B, A, tá vendo? Olha aqui, ó, A igual com A, e o B fica sozinho aqui no meio. Então, essa é a característica do soneto. A, B, B, A, no de 4, A, B, A, no de 3. Que legal, que bacana poder falar de soneto, não é? Uma prova aí que traz soneto é uma prova que merece aí o nosso aplauso, não é mesmo? Só que não era a resposta, porque você viu lá que esse texto de Vinícius de Moraes não era um soneto, não estava aí organizado em forma de soneto, mas quis te mostrar aqui essa, essa história, né? Porque você tem que saber o que é um soneto, pode cair no seu próximo concurso. Texto descritivo é aquele texto que se preocupa com os detalhes, não é? Com os detalhes dos ambientes, dos lugares, das pessoas, tá bom? Das coisas. E texto injuntivo é aquele texto que te dá uma orientação. Beleza? Pronto, vamos lá para a próxima questão. Você sabia que vai vir aí o concurso do INSS? Nós já até sabemos a banca do concurso do Ministério Público, né? Acho que é a banca Consulplan que vai fazer a prova. Está vindo aí também o TRT da 8ª região, tem muito concurso bom vindo aí. Você tem que se preparar para esses concursos. Você pode assistir os vídeos aí, assistir aos vídeos que estão aqui no canal, que tem aí boas dicas para você, e você também pode participar das nossas aulas dos cursos específicos, tá bom? Entre em contato aí com a gente. Vamos para a quinta questão? Leia um fragmento do conto Um Escritor Nasce e Morre, de Carlos Drummond de Andrade. Nossa, essa banca está totalmente de parabéns, né? Só trazendo aí grandes escritores, textos maravilhosos. Vamos lá. É verdade que Turmalinas me compreendia pouco e eu a compreendia menos. Meus requintes espasmódicos eram um pouco estranhos a uma terra em que a hematita calçava as ruas, dando às almas uma rigidez triste. Embora o conto seja um gênero fictício, conto é texto narrativo, né? Conto é um subtipo, é um gênero textual dentro do tipo narrativo. Embora o conto seja um gênero fictício, esta passagem corresponde a aspectos autobiográficos. Percebe-se que o excerto, olha aqui, ó, uma parte do texto faz uma intratextualidade. Olha que bacana, intratextualidade, ou seja, intertextualidade, ou seja, você lê aquele texto e lembra de outro texto que está lá fora, com a própria poesia do autor. Por isso que ele chamou de intratextualidade. É intertextualidade, mas ele está puxando outros textos dele mesmo. Olha que bacana.
Marque a alternativa correta, cujos versos comprovam isso. Então, vamos lá. O que é que a gente está procurando mesmo? Eu não entendi nada. Primeiro, você tem que saber o que é intertextualidade. Intertextualidade é quando você está lendo um texto e um trecho lá, até uma palavra, uma frase, te remete a outro texto, um texto que você deveria conhecer também. E aí ele chamou agora de intratextualidade, porque essa intertextualidade que acontece aqui nesse texto do Drummond remete a outros textos dele mesmo. Por isso, intratextualidade. Tá bom? Então, aqui ele citou outras obras dele. Vamos ver. Essa aqui estava difícil. Essa aqui estava difícil porque você teria que conhecer, né, muitas obras aí dele, talvez no programa, talvez no edital lá do concurso tivesse essas leituras obrigatórias. Lembra do tempo que tinha leitura obrigatória no vestibular? Quando era vestibular, né? Tinha leitura obrigatória. Vamos lá. Mas então não é tão difícil, porque vamos lá, vamos fazer o seguinte: vamos ler de novo esse trecho e ver qual trecho ali das alternativas traz alguma ideia parecida. Pronto, você já vai se safar. Poxa, professor, eu não li esses textos, não, deixei de lado. Que pena, né? Que pena, mas não tem problema, você vai acertar a questão, quer ver? A gente vai ler só o trecho do texto e procurar algo parecido nas alternativas. Combinado? É verdade que Turmalinas me compreendia pouco, e eu a compreendia menos. Meus requintes espasmódicos eram um pouco estranhos a uma terra em que a hematita calçava as ruas, dando às almas uma rigidez triste. Vamos ver se a gente acha alguma coisa parecida na letra A. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, cantar, um homem vai devagar, o cachorro vai devagar, o burro vai devagar, devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus, você está vendo que esse cenário aqui é mais pastoril, não é? Uma casa no campo, e aquele ali estava falando de uma casa na cidade, ele falou até das ruas, né? Que são calçados ali com aquelas pedras e tudo mais. Então, não é, a letra A não remete a esse texto. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento de que a vida é porosidade e comunicação. Isso aqui já está lembrando o texto anterior, não está? Tá assim. No deserto de Itabira, ou de novo, a sombra de meu pai tomou-me pela mão, tanto tempo perdido. Porém, nada dizia, não era dia nem noite. Suspiro, voo de pássaro, porém, nada dizia. Não, não, não. Continua com a letra B. Nos vários tempos, a rua era tanta, o lado direito, aqui tem, ó, aqui tem. O lado direito retinha os jardins, neles penetrávamos, indo aparecer já no esquerdo lado em que ferros jaziam, aqui também parecido. Nisto se passava um tempo 10.000. Olha, vou te falar a ti, muito bacana essa aqui, porque você teria aí que fazer um esforço mais de reconhecer características comuns, é isso que é intertextualidade, tá? Características comuns entre um trecho e outro. E então, aqui ele não falou muito em jardim, não, não é? Não falou não. Então, pessoal, nós vamos ficar aqui com a letra B de bola. Tem que ser esse o gabarito. Bom, tem que ser esse o gabarito. Olha que também falou na cidade, na letra D também, mas aqui está bem mais tranquilo, né? Olha aí, ó, calçadas, não é? Aí ele faz aquela comparação da vida ser porosa e tudo mais, que diz que a mulher ela não entendia muito ele, nem ele entendia ela, né? Então, é isso, sem problema nenhum. Bacana, viu, pessoal? Se você vai encarar essa prova aí, essa banca está fazendo prova aí em algumas prefeituras, não é? Está fazendo a prova também agora da aeronáutica, então vai com calma, estimula principalmente a leitura dentro de ti. Passa a criar esse hábito, se tu não tem, né, infelizmente, passa a criar esse hábito da leitura, principalmente de textos literários, que você vai ter aí maiores condições de responder a sua prova. Vamos para a questão 6. Murilo Mendes, nossa, a prova todinha foi de texto literário. Ó. A prova todinha foi de texto. Trouxe mais um autor para a gente aqui. Né? Que bacana, que legal essa banca explorar isso aí. Muito bacana. Que bom que a gente conseguiu trazer aqui uma prova dessa aqui para o canal, para que você que já está acompanhando os vídeos, tem muita resolução de prova aí para trás, né? Que você comece a se despertar também, cai texto literário em prova de concurso. Murilo Mendes, poeta mineiro, em sua obra História do Brasil, revisita alguns acontecimentos históricos e confere a eles nova abordagem.
como se lê no texto 15 de novembro, transcrito a seguir. Deodoro, todo nos trinques, bate na porta de Dom Pedro II. Seu imperador, deu fora, que nós queremos tomar conta dessa bugiganga. Mande vir os músicos. O imperador, bocejando, responde: Pois não, meus filhos, não se vestem. Me deixem calçar as chinelas. Podem entrar à vontade. Só peço que não me bulam nas obras completas de Vitor Hugo. Tem uma outra visão aí do 15 de novembro, né? Que bacana, esse poeta é demais. Vamos lá. Vamos lá. Da norma padrão escrita da língua portuguesa e em suas variações linguísticas, marque a afirmativa correta. Variação linguística é um assunto que você deveria estudar daqui para frente, viu? Porque nesse tipo de prova cai muito sobre variações linguísticas, não é? Ou seja, nós temos um país aí que não é clichê dizer, é um país continental mesmo, né? Então, nós temos que saber que o jeito de falar no país é bem diferente, dependendo da região em que você está, não é mesmo? As duas grafias para a palavra imperador, lembra que ele usou imperador mesmo, do jeito que tem que ser, e falou lá no começo imperador. Imperador com acento circunflexo, olha aqui, ó. Será que o cara errou? O cara não sabe escrever? Ei, não vai falar mal do texto, hein? Tá bom? Então ele quis fazer o quê aí? Quis começar com uma brincadeira, né? Um jeito bem espontâneo aí de contar essa história. Então, as duas grafias para a palavra imperador evidenciam e acentuam o tom coloquial e despojado do texto. Nossa, se não fosse a letra A, eu já teria marcado. Está bem bacana. Vamos ver a letra B. A expressão nos trinques. Você conhece a expressão, não conhece? Está todo nos trinques aí. Chique no último. Não é mesmo? Corrobora, confirma o caráter erudito do que assinala o estilo do poema. Não, né? O texto não é erudito, o texto é bem brincalhão, né? O texto ficou bem à vontade aí para contar aí o 15 de novembro, né? A independência. Sai fora, eu quero. Manda os músicos aí, vamos criar aqui, vamos cuidar dessa bugiganga. Não, bem, fica à vontade. Deixa eu pegar minha chinela aqui. Essa não vai quebrar os quadros do Vitor Hugo. O uso de Dom, lembra que ele falou Dom Pedro? Em vez de falar Dom Pedro, ele falou Dom Pedro. Foi para conferir maior nobreza ao imperador? O que é isso? Para com isso. O uso do me no início do verso expressa obediência. Se está no início do verso, eu nem reparei isso. Está no início do verso, não mostra obediência, né? Você sabe que esses pronomes aqui são chamados pronomes pessoais, oblíquos, átomos. E tem uma regra de colocação pronominal que diz que eles não podem iniciar a frase. Não podem, tá? Me empresta aí, me liga, me faz um favor, me beija, te amo. Tudo mentira, ou quer dizer, tudo errado, não é? Tudo errado, porque pronomezinho não inicia a frase, mas guarda quais são esses pronomes, tá? Me, te, se, lhe, o, a, os, as, lhes, nos e vos. Esses pronomes não podem iniciar a frase. Está errado a letra D. Olha aí, a nossa resposta realmente é a letra A. As duas grafias para a palavra imperador, né, a grafia correta e a grafia errada, evidenciam e acentuam o tom coloquial e despojado do texto, um texto bem brincalhão aí, que brincou com os acontecimentos da 15 de novembro. Leia o trecho, os transcritos de Grande Sertão Veredas. É claro que a Fundação Guimarães Rosa ia trazer um texto de Guimarães Rosa. Olha a dica, presta atenção. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. O Senhor, concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão mestre. O Senhor solte em minha frente uma ideia ligeira e eu rastreio essa por fundo de todos os matos. Amém. Que legal. Nessa passada, calma aí, vamos ver que aqui já é a questão, né? Porque tem que ser espaço para preencher, já é a questão. Vamos ver o que é que tem na alternativa. Na alternativa tem figura de linguagem. Olha que legal. Você sabe o que é metáfora? Metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. É a figura de linguagem. Metáfora é uma comparação implícita. É uma comparação que não usa as palavras comparativas, sabe? Porque se tem uma outra figura de linguagem chamada de comparação, logicamente, que é uma comparação que usa as palavras comparativas. Então, guarde aí que metáfora é uma comparação subtendida.
É uma comparação implícita. Você tem que ter até um certo apuro aí, né? Uma leitura maior para saber que está acontecendo uma comparação ali. Metonímia, pessoal, é quando você faz uma troca de uma expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de relação, né? Quando você diz que aquela pessoa não tem um teto para morar, né? Você está usando a palavra teto, mas na verdade você queria falar a palavra casa. Você está trocando a parte pelo todo. Ou quando você troca o autor pela obra, quando você troca o continente pelo conteúdo, a causa pelo efeito. Metonímia é uma figura de linguagem gigantesca, não é? Comparação, já te falei, né? É como se fosse a metáfora, só que com palavras comparativas. E o eufemismo, pessoal, é uma tentativa de suavizar a frase, tornar a frase mais suave aos ouvidos. Essa que é a verdade, tá? Não é que ela está errada inicialmente, mas ela pode ser grosseira, pode ser mal interpretada. E aí você faz um eufemismo para ficar mais fácil, né? Em vez de dizer que aquele político corrupto está roubando o povo, né? Você diz que ele está se apropriando indevidamente dos bens públicos, beleza? Vamos lá, vamos ver que figura de linguagem apareceu aqui. Na verdade, é lá no texto, né? O Senhor concedendo, eu digo, para pensar longe, sou cão mestre. Pessoal, eu sou cão mestre. Não estou me comparando com o cão, só que não tem a palavra comparativa. Não tem a palavra comparativa. Eu sou cão mestre. Tem uma comparação acontecendo, estou me comparando com um cão, mas não tem. Não disse assim, eu sou que nem um cão mestre. Eu sou igual a um cão mestre. Eu sou como um cão mestre. Não tem essa palavra comparativa. Se tivesse palavra comparativa, a resposta é a comparação. Mas como não tem a palavra comparativa, a resposta é o quê? A resposta é metáfora. Que legal, cara. Metáfora, porque. Deixa eu ver como é que preenche aqui. Espera aí. Nessa passagem, o protagonista, ao se identificar com o cão-mestre, recorre a uma metáfora, ou seja, pela substituição de um termo por outro, a partir de uma relação similaridade, de similaridade entre os elementos, similaridade, algo parecido entre os elementos que esse termo designa, uma espécie de comparação subtendida. Aí a definição de metáfora, né? Isso aqui é a definição de metáfora. Bacana, pessoal? É isso. Que legal, não é? Muito bacana aí você ter ainda bancas que de fato valorizam, né, essa parte quase esquecida, infelizmente, por outras bancas, não é, de trazer textos literários, textos aí poéticos, poemas, poesias, canções, não é? Você sabe que prosa, poesia e canção é tudo de que a gente precisa para a gente ter aí um pouquinho mais, né, de, de liberdade, né, de sensação boa dentro da gente, não é mesmo? Continue lendo, não pare de ler jamais, continue aí estudando, volte a todos os vídeos que estão aí para trás, revise, pergunte, e se quiser participar dos nossos grupos específicos, estamos por aqui aguardando. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!